Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Dom Casmurro, do escritor Machado de Assis. Capítulo 30, O Santíssimo. Terás entendido que aquela lembrança do imperador acerca da medicina não era mais que a sugestão da minha pouca vontade de sair do Rio de Janeiro. Os sonhos do acordado são como os outros sonhos. Tecem-se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações. Vá que fosse para São Paulo, mas a Europa era muito longe, muito mar e muito tempo. Viva a medicina! Queria contar estas esperanças a Capitu. Parece que vai sair o Santíssimo, disse alguém no ônibus. Ouço um sino? É, creio que é um Santo Antônio dos Pobres. Pare, senhor recebedor. O recebedor das passagens puxou a correia que ia ter ao braço do cocheiro. O ônibus parou e o homem desceu. José Dias deu 2 voltas rápidas à cabeça, pegou-me no braço e me fez descer consigo. Iríamos também acompanhar o Santíssimo. Efetivamente, o sino chamava os fiéis àquele serviço da última hora. Já havia algumas pessoas na sacristia. Era a primeira vez que me achava em um momento tão grave. Obedeci, a princípio constrangido, mas logo depois satisfeito, menos pela caridade do serviço que por me dar um ofício de homem. Quando o sacristão começou a distribuir as roupas, entrou um sujeito esbaforido. Era o meu vizinho Pádua, que também ia acompanhar o Santíssimo. Deu conosco, veio cumprimentar-nos. José Dias fez um gesto de aborrecido e apenas lhe respondeu com uma palavra seca, olhando para o padre que lavava as mãos. Depois, como o Pádua falasse ao sacristão, baixinho, aproximou-se deles. Eu fiz a mesma coisa. Pádua solicitava do sacristão uma das varas do palio. José Dias pediu uma para si. Ah, só uma disponível, disse o sacristão. Pois essa, disse José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde, retorquiu José Dias. Eu já cá estava. Leve uma tocha. Pádua, apesar do medo que tinha ao outro, teimava em querer a vara, tudo isto em voz baixa e surda. O sacristão achou meio de conciliar a rivalidade, tomando a si obter de um dos outros seguradores do palio que cedesse a vara ao Pádua, conhecido na paróquia como José Dias. Assim fez, mas José Dias transtornou ainda esta combinação. Não, uma vez que tínhamos outra vara disponível, pedia para mim, jovem seminarista, a quem esta distinção cabia mais diretamente. Pádua ficou pálido como as tochas. Era pôr à prova o coração de um pai. O sacristão, que me conhecia de me ver ali com minha mãe, aos domingos, perguntou de curioso se eu era deveras seminarista. Ainda não, mas vai sê-lo, respondeu José Dias, piscando o olho esquerdo para mim, que, apesar do aviso, fiquei zangado. Bem, cedo ao nosso Bentinho, suspirou o pai de Capitu. Pela minha parte, quis ceder-lhe a vara. Lembrou-me que ele costumava acompanhar o Santíssimo Sacramento aos moribundos levando uma tocha, mas que a última vez conseguira uma vara do palio. A distinção especial do palio vinha de cobrir o vigário e o sacramento. Para a tocha, qualquer pessoa servia. Foi ele mesmo que me contou e explicou isto, cheio de uma glória pia e risonha. Assim fica entendido o alvoroço com que entrara na igreja. Era a segunda vez do palio, tanto que cuidou logo de ir pedi-lo, e nada. E tornava a tocha comum. Outra vez, a interinidade interrompida, o administrador regressava ao antigo cargo. Que ceder-lhe a vara, o agregado tolheu-me esse ato de generosidade e pediu ao sacristão que nos pusesse, a ele e a mim, com as 2 varas da frente, rompendo a marcha do palio. Opas enfiadas, tochas distribuídas e acesas, padre e cibório prontos. O sacristão de sope e a companhia nas mãos,
Saiu o préstito à rua. Quando me vi com uma das varas passando pelos fiéis, que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pádua roía a tocha amargamente. É uma metáfora, não acho outra forma mais viva de dizer a dor e a humilhação do meu vizinho. De resto, não pude mirá-lo por muito tempo, nem ao agregado, que, paralelamente a mim, erguia a cabeça com ar de ser ele próprio o deus dos exércitos. Com um pouco, senti-me cansado. Os braços caíam-me. Felizmente, a casa era perto, na rua do Senado. A enferma era uma senhora viúva, tísica. Tinha uma filha de quina ou 16 anos que estava chorando à porta do quarto. A moça não era formosa, talvez nem tivesse graça, os cabelos caíam despenteados e as lágrimas faziam-lhe encarquilhar os olhos. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O vigário confessou a doente, deu-lhe a comunhão e os santos óleos. O pranto da moça redobrou tanto que senti os meus olhos molhados e fugi. Vim para perto de uma janela. Pobre criatura! A dor era comunicativa em si mesma, complicada da lembrança de minha mãe. Doeu-me mais e, quando enfim pensei em Capitu, senti um ímpeto de soluçar também. Enfiei pelo corredor e ouvi alguém dizer: Não chore assim. A imagem de Capitu ia comigo, e a minha imaginação, assim como lhe atribuíra lágrimas há pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora. Via escrever no muro, falar-me, andar à volta, com os braços no ar, ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a voz era dela. As tochas acesas, tão lúgubres na ocasião, tinham-me ares de um lustre nupcial. Que era o lustre nupcial, não sei. Era alguma coisa contrária à morte, e não vejo outra mais que bodas. Esta nova sensação me dominou tanto que José Dias veio a mim e me disse ao ouvido em voz baixa: Não ria assim. Fiquei sério depressa. Era o momento da saída. Peguei da minha vara e, como já conhecia a distância, e agora voltávamos para a igreja, o que fazia a distância menor, o peso da vara era muito pequeno. Demais, o sol cá fora, a animação da rua, os rapazes da minha idade que me fitavam cheios de inveja, as devotas que chegavam às janelas ou entravam nos corredores e se ajoelhavam à nossa passagem. Tudo me enchia a alma de lepidez nova. Pádua, ao contrário, ia mais humilhado. Apesar de substituído por mim, não acabava de se consolar da tocha, da miserável tocha. E contudo, havia outros que também traziam tocha e apenas mostravam a compostura do ato. Não iam garridos, mas também não iam tristes. Via-se que caminhavam com honra. Capítulo 31. As curiosidades de Capitu. Capitu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa, mostrou-se satisfeita. E quando eu lhe contei o meu sonho imperial, Não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado, replicou. Fiquemos por hora com a promessa de José Dias. Quando é que ele disse que falaria à sua mãe? Não marcou o dia, prometeu que ia ver, que falaria logo que pudesse e que me pegasse com Deus. Capitu quis que lhe repetisse as respostas todas do agregado, as alterações do gesto e até a pirueta, que apenas lhe contara. Pedia o som das palavras. Era minuciosa e atenta. A narração e o diálogo. Tudo parecia remoer consigo. Também, se pode dizer que conferia, rotulava e pregava na memória a minha exposição. Esta imagem é porventura melhor que a outra, mas a ótima delas é nenhuma. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força de repetição. Era também mais curiosa. As curiosidades de Capitu dão para um capítulo. Eram de várias espécies, explicáveis e inexplicáveis, assim úteis como inúteis, umas graves, outras frívolas, gostava de saber de tudo. No colégio, onde desde os 7 anos aprendera a ler, escrever e contar, francês, doutrina de obras de agulha,
Não aprendeu, por exemplo, a fazer renda, por isso mesmo, quis que prima Justina lhe ensinasse. Se não estudou latim com o padre Cabral, foi porque o padre, depois de lhe propor gracejando, acabou dizendo que latim não era língua de meninas. Capitu confessou-me um dia que esta razão acendeu nela o desejo de o saber. Em compensação, quis aprender inglês com o velho professor amigo do pai e parceiro deste ao solo, mas não foi adiante. Tio Cosme ensinou-lhe gamão. Anda a apanhar um capotinho, Capitu, dizia-lhe ele. Capitu obedecia e jogava com facilidade, com atenção, não se diga com amor. Um dia fui achá-la desenhando a lápis um retrato, dava os últimos rasgos e pediu-me que esperasse para ver se estava parecido. Era o de meu pai, copiado da tela que minha mãe tinha na sala e que ainda agora está comigo. Perfeição não era, ao contrário, os olhos saíram esbugalhados, os cabelos eram pequenos círculos uns sobre os outros, mas, não tendo ela rudimento algum de arte, e havendo feito aquilo de memória em poucos minutos, achei que era obra de muito merecimento. Descontai-me a idade e a simpatia. Ainda assim, estou que aprenderia facilmente pintura, como aprendeu música mais tarde. Já então, namorava o piano da nossa casa. Velho traste inútil, apenas de estimação. Lia os nossos romances, folheava os nossos livros de gravuras, querendo saber das ruínas, das pessoas, das campanhas, o nome, a história, o lugar. José Dias dava-lhe essa notícia com certo orgulho de erudito. A erudição deste não avultava muito mais que a sua homeopatia de canta-galo. Um dia, Capitu quis saber o que eram as figuras da sala de visitas. O agregado disse-lhe sumariamente, demorando-lhe um pouco mais em César, com exclamações em latim. César, Júlio César, grande homem, tu coque, brute. Capitu não achava bonito o perfil de César, mas as ações citadas por José Dias davam-lhe gestos de admiração. Ficou muito tempo com a cara virada para ele. Um homem que podia tudo, que fazia tudo. Um homem que dava a uma senhora uma pérola do valor de 6 milhões de sestércio. E quanto valia cada sestércio? José Dias, não tendo presente o valor do sestércio, respondeu entusiasmado. É o maior homem da história. A pérola de César acendia aos olhos de Capitu. Foi nessa ocasião que ela perguntou à minha mãe por que já não usava as joias do retrato. Por que já não usava as joias do retrato? Referia-se ao que estava na sala com o de meu pai. Tinha um grande colar, um diadema e brincos. São joias viúvas, como eu, Capitu. Quando é que botou estas? Foi pelas festas da coroação. Oh, conte-me as festas da coroação. Sabia já que os pais lhe haviam dito, mas naturalmente tinha para si que eles pouco mais conheceriam do que o que se passou nas ruas. Queria a notícia das tribunas da Capela Imperial e dos salões dos bailes. Nascera muito depois daquelas festas célebres, ouvindo falar várias vezes da maioridade, teimou um dia em saber o que fora este acontecimento. Disseram-lhe e achou que o imperador fizera muito bem em querer subir ao trono aos 15 anos. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Mobílias antigas, alfaias velhas, costumes, notícias de Itaguaí, a infância e a mocidade de minha mãe, um dito daqui, uma lembrança dali, um adágio da colar. Capítulo 32. Olhos de ressaca. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, não, no qual não sei se aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas como eu. É o que contarei no outro capítulo. Neste direi somente que, passados alguns dias do ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram 10 horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha. Está na sala penteando o cabelo, disse-me. Vá devagarzinho para pregar um susto. Fui devagar, mas ou o pé ou o espelho me traiu. Este pode ser que não fosse. Era um espelhinho de pataca, perdoai a barateza, comprado a um mascate italiano. Moldura tosca, argolinha de latão,
pendente da parede entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé. Um ou outro. A verdade é que apenas entrei na sala, pente, cabelos, toda ela voou pelos ares e só lhe ouvi esta pergunta: há alguma coisa? Não há nada, respondi. Vim ver você antes que o padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite? Eu bem. José Dias ainda não falou? Parece que não. Mas então, quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada, falará assim por alto e por longe, um toque. Depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se minha mãe tem a resolução feita. Que tem, tem, interrompeu Capitu. E se não fosse preciso alguém para vencer já, e de tudo, não se lhe falaria. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo. Se sentir que você realmente não quer ser padre, mas poderá alcançar? Ele é atendido, e se porém. É um inferno isso. Você teme com ele, Bentinho? Temo. Hoje mesmo ele há de falar. Você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos. Crescidos e sombrios, com tal expressão que. Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam, não sei o que, fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, me agarrei às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas, tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar, nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos. Assim também a quantidade das delícias que terão gozado no céu, os seus desafetos aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dani, mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, me agarrei definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos lhe disse, para dizer alguma coisa, que era capaz de os pentear se quisesse. Você? Sim, eu mesmo. Vai embaraçar-me o cabelo todo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver. Capítulo 33. O penteado. E Capitu me deu as costas, voltando-se para o espelhando. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas que lhe desciam à cintura. Em pé não dava jeito. Não esquecestes que ela era uma nadinha mais alta que eu, mas, ainda que fosse da mesma altura, pedi-lhe que se sentasse. Senta aqui, é melhor. Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleireiro, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos, com muito cuidado, e os dividi em duas porções iguais, para compor as duas tranças. Não as fiz logo,
nem assim depressa, como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desazo, às outras de propósito para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como as da aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois. Mas desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, não pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa. Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever Tétis. Risquei Tétis. Risquemos ninfa. Digamos somente uma criatura amada, palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs. Enfim, acabei as duas tranças. Onde estava a fita para atar-lhes as pontas? Em cima da mesa. Um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, as uni por um laço, retoquei a obra, alargando aqui, achatando ali, até que exclamei: Pronto! Estará bom? Veja no espelho. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada de costas para mim. Capitu derreou a cabeça, a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. O espaldar da cadeira era baixo. Me inclinei depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados, os olhos de uma na linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça, podia ficar tonta, machucar pescoço. Cheguei a dizer que estava feia, mas nem esta razão a moveu. Levanta, Capitu. Não quis, não levantou a cabeça. E ficamos assim a olhar um para o outro, até que ela abrochou os lábios, eu desci os meus e... Grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se rápida. Eu recuei até a parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevi a dizer nada. Ainda que quisesse, me faltava a língua. Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com 1000 palavras cálidas e mimosas. Não mofes dos meus 15 anos, leitor precoce. Com 17, desgrush, e mais era desgrush, não pensava ainda nas diferenças do sexo. Capítulo 34. Sou homem. Ouvimos passos no corredor. Era Dona Fortunata. Capitu compôs-se depressa, tão depressa que, quando a mãe apontou a porta, ela abanava a cabeça e ria. Nem um laivo amarelo, nem uma contração de acanhamento, um riso espontâneo e claro, e ela explicou por estas palavras alegres: Mamãe, olhe como este senhor cabeleireiro me penteou. Me pediu para acabar o penteado e fez isso. Veja que tranças. Que tem? Acudiu a mãe, transbordando de benevolência. Está muito bem. Ninguém dirá que é de pessoa que não sabe pentear. O que, mamãe? Isto? Redarguiu Capitu, desfazendo as tranças. Ora, mamãe. E com um enfadamento gracioso e voluntário que às vezes tinha, pegou do pente e alisou os cabelos para renovar o penteado. Dona Fortunata chamou-lhe tonta e me disse que não fizesse caso. Não era nada, maluquices da filha. Olhava com ternura para mim e para ela. Depois, me parece que desconfiou. Me vendo calado, enfiado, cozido à parede, achou talvez que houvera entre nós algo mais que penteado e sorriu por dissimulação. Como eu quisesse falar também para disfarçar meu estado, chamei algumas palavras cá de dentro e elas acudiram de pronto, mas, de atropelo,
e encheram-me a boca sem poder sair nenhuma. O beijo de Capitu fechava-me os lábios. Uma exclamação, um simples artigo, por mais que estivessem com força, não logravam romper de dentro. E todas as palavras recolheram-se ao coração, murmurando: Eis aqui um que não fará grande carreira no mundo, por menos que as emoções o dominem. Assim, apanhados pela mãe, éramos dois e contrários, ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. Dona Fortunata me tirou daquela hesitação, dizendo que minha mãe me mandara chamar para a lição de latim. O padre Cabral estava à minha espera. Era uma saída. Me despedi e enfiei pelo corredor. Andando, ouvi que a mãe censurava as maneiras da filha, mas a filha não dizia nada. Corri ao meu quarto, peguei dos livros, mas não passei à sala da lição. Me sentei na cama, recordando o penteado e o resto. Tinha estremeções, tinha uns esquecimentos em que perdia a consciência de mim e das coisas que me rodeavam, para viver não sei onde nem como. E tornava a mim e via a cama, as paredes, os livros, o chão, ouvia algum som de fora, vago, próximo ou remoto, e logo perdia tudo para sentir somente os beiços de Capitu. Sentia-os estirados, embaixo dos meus, igualmente esticados para os dela, e unindo-se uns aos outros. De repente, sem querer, sem pensar, saiu-me da boca esta palavra de orgulho: Sou o homem. Supus que me tivessem ouvido, porque a palavra saiu em voz alta, e corri à porta da alcova. Não havia ninguém fora. Então voltei para dentro e baixinho repeti que era homem. Ainda agora tenho eco aos meus ouvidos. O gosto que isto me deu foi enorme. Colombo não teve o maior, descobrindo a América e, perdoai a banalidade em favo, do cabimento com efeito. Há em cada adolescente um momento encoberto, um mundo encoberto, um almirante e um sol de outubro. Fiz outros achados mais tarde, nenhum me deslumbrou tanto. A denúncia de José alvoroçava-me, a lição do velho coqueiro também. A vista dos nossos nomes aberto por ela no muro do quintal me deu grande abalo, como vistes. Nada disso valeu a sensação do beijo. Podiam ser mentira ou ilusão. Sendo verdade, eram os ossos da verdade, não eram a carne e o sangue dela. As próprias mãos tocadas, apertadas, como que fundidas, não podiam dizer tudo. Sou um homem. Quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto, todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. O sangue era da mesma opinião. Outra vez senti os beiços de Capitu. Talvez abuse um pouco das reminiscências osculares, mas a saudade é isto mesmo. É o passar e repassar das memórias antigas. Ora, de todas as daquele tempo, creio que a mais doce é esta, a mais nova, a mais compreensiva, a que inteiramente me revelou a mim mesmo. Outras tenho, vastas e numerosas, doces também, de vária espécie, muitas intelectuais igualmente intensas. Grande homem que fosse, a recordação era menor que esta. Capítulo 35. O Protonotário Apostólico. Enfim, peguei 2 livros e corri a lição. Não corri precisamente. A meio caminho parei, advertindo que devia ser muito tarde e podiam ler-me no semblante alguma coisa. Tive ideia de mentir, alegar uma vertigem que me houvesse deitado no chão, mas o susto que causaria minha mãe fez-me rejeitá-la. Pensei em prometer algumas dezenas de Padre Nossos, tinha, porém, outra promessa em aberto e outro favor pendente. Não, vamos ver. Fui andando, ouvi vozes alegres, conversavam ruidosamente. Quando entrei na sala, ninguém ralhou comigo. O padre Cabral recebera na véspera um recado do internúncio. Fui ter com ele e soube que, por decreto pontifício, acabava de ser nomeado protonotário apostólico.
Essa distinção do Papa dera-lhe grande contentamento e a todos os nossos. Tio Cosme e prima Justina repetiam o título com admiração. Era a primeira vez que ele soava aos nossos ouvidos, acostumados a cônegos, monsenhores, bispos, núncios e internúncios, mas que era protonotário apostólico. O que era isso? O padre Cabral explicou que não era propriamente o cargo da cúria, mas as honras dele. Tio Cosme viu exalçar-se no parceiro de Voltaretti e repetia: protonotário apostólico? E, voltando-se para mim: prepara-te, Bentinho. Tu podes vir a ser protonotário apostólico? Cabral ouvia com gosto a repetição do título. Estava em pé, dava alguns passos, sorria ou tamborilava na tampa da caixa. O tamanho do título, como lhe dobrava a magnificência, posto que, para ligá-lo ao nome, era demasiado comprido. Esta segunda reflexão foi tio Cosme que fez. Padre Cabral acudiu que não era preciso dizê-lo todo, bastava que lhe chamassem o protonotário Cabral. Subtendia-se apostólico. Protonotário Cabral. Sim, tem razão, protonotário Cabral. Mas, senhor protonotário, acudiu prima Justina para se ir acostumando ao uso do título. Isto o obriga a ir a Roma? Não, dona Justina. Não, são só as honras, observou minha mãe. Agora, não impede, disse Cabral, que continuava a refletir. Não impede que nos casos de maior formalidade, atos públicos, cartas de cerimônia, etc., se empregue o título inteiro, protonotário apostólico. No uso comum, basta protonotário. Justamente, assentiram todos. José Dias, que entrou pouco depois de mim, aplaudia a distinção e recordou, a propósito, os primeiros atos políticos de Pio IX. Grandes esperanças da Itália, mas ninguém pegou do assunto. O principal da hora e do lugar era o meu velho mestre de latim. Eu, voltando a mim do receio, entendi que devia cumprimentá-lo também, e este aplauso não lhe foi menos ao coração que os outros. Bateu-me na bochecha paternalmente e acabou dando-me férias. Era muita felicidade para uma só hora. Um beijo e férias. Creio que o meu rosto disse isto mesmo, porque tio Cosme, sacudindo a barriga, me chamou Peralta, mas José Dias corrigiu a alegria. Não tem que festejar a vadiação. O latim sempre lhe há de ser preciso, ainda que não venha a ser padre. Conheci aqui o meu homem. Era a primeira palavra, a semente lançada à terra, assim de passagem, como para acostumar os ouvidos da família. Minha mãe sorriu para mim, cheia de amor e de tristeza, mas respondeu logo: há de ser padre, e padre bonito. Não esqueça, Mana Glória. E protonotário também. Protonotário apostólico. O protonotário Santiago, acentuou Cabral. Se a intenção do meu mestre de latim era ir acostumando ao uso do título com o nome, não sei bem. O que sei é que quando ouvi o meu nome ligado a tal título, me deu vontade de dizer um desaforo. Mas a vontade é que foi antes uma ideia sem língua, que se deixou ficar quieta e muda, tal como daí a pouco outras ideias. Aliás, essas pedem um capítulo especial. Rematemos este dizendo que o mestre de latim falou algum tempo da minha ordenação eclesiástica, ainda que sem grande interesse. Ele buscava um assunto alheio para se mostrar esquecido da própria glória, mas era esta que o deslumbrava na ocasião. Era um velho magro, sereno, dotado de qualidades boas. Alguns defeitos tinha. O mais excelso deles era ser guloso. Não propriamente glutão, comia pouco, mas estimava o fino e o raro, e a nossa cozinha, se era simples, era menos pobre que a dele. Assim, quando minha mãe lhe disse que viesse jantar, a fim de se lhe fazer uma saúde, os olhos com que aceitou seriam de protonotário, mas não eram apostólicos. E para agradar a minha mãe novamente, pegou em mim, descrevendo o meu futuro eclesiástico, e queria saber se ia para o seminário agora. No ano próximo,
e oferecia-se a falar ao senhor bispo tudo marchetado do protonotário Santiago. Capítulo 36. Ideias sem pernas e ideias sem braços. Deixei-os a pretexto de brincar e me fui outra vez a pensar na aventura da manhã. Era o que melhor podia fazer, sem latim e até com latim. Ao cabo de 5 minutos, lembrou-me ir correndo à casa vizinha, agarrar Capitu, desfazer-lhe as tranças, refazê-las e concluí-las, daquela maneira particular, boca sobre boca. E isto, vamos, ideia só, ideia sem pernas. As outras pernas não queriam correr nem andar. Muito depois é que saíram vagarosamente e levaram-me à casa de Capitu. Quando ali cheguei, dei com ela na mesma sala, sentada na marquesa, almofada no regaço, cozendo em paz. Não me olhou de rosto, mas a furto e a medo. Ou, se preferes a fraseologia do agregado, oblíqua e dissimulada. As mãos pararam, depois de encravada a agulha no pano. Eu, do lado oposto da mesa, não sabia que fizesse e outra vez me fugiram as palavras que trazia. Assim, gastamos alguns minutos compridos, até que ela deixou inteiramente a costura, ergueu-se e esperou-me. Fui ter com ela e perguntei se a mãe havia dito alguma coisa. Me respondeu que não. A boca com que respondeu era tal que cuidou haver-me provocado um gesto de aproximação. Certo é que Capitu recuou um pouco. Era ocasião de pegá-la, puxá-la e beijá-la. Ideia só, ideia sem braços. Os meus ficaram caídos e mortos. Não conhecia nada da escritura. Se conhecesse, é provável que o espírito de Satanás me fizesse dar à língua mística do cântico um sentido direto e natural. Então, obedeceria ao primeiro versículo. Aplique-lhe ele os lábios, dando-me o ósculo da sua boca. E pelo que respeita aos braços, que tinha inertes, bastaria cumprir o versículo 6 do capítulo 2. A sua mão esquerda se pôs já debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraçará depois. Vedes aí a cronologia dos gestos. Era só executá-la. Mas, ainda que eu conhecesse o texto, as atitudes de Capitu eram agora tão retraídas que não sei se não continuaria parado. Foi ela, entretanto, que me tirou daquela situação. Capítulo 37. A alma é cheia de mistérios. Padre Cabral estava esperando há muito tempo? Hoje não dei lição. Tive férias. Expliquei-lhe o motivo das férias. Contei-lhe também que o padre Cabral falara da minha entrada no seminário, apoiando a resolução de minha mãe, e disse dele coisas feias e duras. Capitu refletiu algum tempo e acabou perguntando-me se podia ir cumprimentar o padre à tarde em minha casa. Podes, mas para quê? Papai naturalmente há de querer ir também, mas é melhor que ele vá à casa do padre. É mais bonito. Eu não, que já sou meia moça, concluiu rindo. O riso me animou. As palavras pareciam ser uma troça consigo mesma, uma vez que, desde manhã, era mulher, como eu era homem. Achei-lhe graça e, para dizer tudo, quis provar-lhe que era moça inteira. Peguei-lhe levemente na mão direita, depois na esquerda, e fiquei assim pasmado e trêmulo. Era a ideia com mãos. Quis puxar as de Capitu para obrigá-la a vir atrás delas, mas, ainda agora, a ação não respondeu à intenção. Contudo, achei-me forte e atrevido. Não imitava ninguém, não vivia com rapazes que me ensinassem anedotas de amor. Não conhecia a violação de Lucrécia. Dos romanos, apenas sabia que falavam pela artinha do padre Pereira e eram patrícios de Pôncio Pilatos. Não nego que o final do penteado da manhã era um grande passo no caminho da movimentação amorosa, mas o gesto de então foi justamente o contrário deste. De manhã, ela derreou a cabeça. Agora, fugia-me. Nem é só isso que os lances diferiam. Em outro ponto, parecendo haver repetição, houve contraste. Penso que ameacei puxá-la a mim. Não juro. Começava a estar tão alvoroçado
que não pude ter toda a consciência dos meus atos, mas concluo que sim, porque ela recuou e quis tirar as mãos das minhas. Depois, talvez por não poder recuar mais, colocou um dos pés adiante e o outro atrás, e fugiu com o busto. Foi este gesto que me obrigou a reter-lhe as mãos com força. O busto, afinal, cansou e cedeu, mas a cabeça não quis ceder também, e, caída para trás, inutilizava todos os meus esforços, porque já fazia esforços, leitor amigo. Não conhecendo a lição do cântico, não me acudiu estender a mão esquerda por baixo da cabeça dela. Demais, este gesto supõe um acordo de vontades, e Capitu, que me resistia agora, aproveitaria o gesto para arrancar-se a outra mão e fugir-me inteiramente. Ficamos naquela luta, sem estrépito, porque, apesar do ataque e da defesa, não perdíamos a cautela necessária para não sermos ouvidos lá de dentro. A alma é cheia de mistérios. Agora sei que a puxava, a cabeça continuou a recuar, até que cansou, mas então foi a vez da boca. A boca de Capitu iniciou um movimento inverso, relativamente à minha, indo para um lado quando eu a buscava do outro. Naquele desencontro, estivemos sem que eu usasse um pouco mais, e bastaria um pouco mais. Nisto ouvimos bater a porta e falar no corredor. Era o pai de Capitu, que voltava da repartição um pouco mais cedo, como usava às vezes. Abre, Nanata! Capitu, abre! Aparentemente, era o mesmo lance da manhã, quando a mãe deu conosco, mas só aparentemente verdade. Na verdade, era outro. Considerai que de manhã tudo estava acabado, e o passo de Dona Fortunata foi um aviso para que nos compuséssemos. Agora lutávamos com as mãos presas e nada estava sequer começado. Ouvimos o ferrolho da porta, que dava para o corredor interno, era a mãe que abria. Eu, uma vez que confesso tudo, digo aqui que não tive tempo de soltar as mãos da minha amiga. Pensei nisso, cheguei a tentá-lo, mas Capitu, antes que o pai acabasse de entrar, fez um gesto inesperado, pousou a boca na minha boca e deu de vontade o que estava a recusar à força. Repito, a alma é cheia de mistérios. Capítulo 38. Que susto, meu Deus! Quando Pádua, vindo pelo interior, entrou na sala de visitas, Capitu em pé, de costas para mim, inclinada sobre a costura, como a recolhê-la, perguntou em voz alta: Mas, Bentinho, o que é protonotário apostólico? Ora, vivam! Exclamou o pai. Que susto, meu Deus! Agora é que o lance é o mesmo. Mas, se conto aqui, tais quais, ou dois lances de há 40 anos, é para mostrar que Capitu não se dominava só em presença da mãe. O pai não lhe meteu mais medo. No meio de uma situação que me atava a língua, usava da palavra com a maior ingenuidade deste mundo. A minha persuasão é que o coração não lhe batia mais nem menos. Alegou susto e deu à cara um ar meio enfiado. Mas eu, que sabia de tudo, vi que era mentira e fiquei com inveja. Foi logo falar ao pai, que apertou a minha mão e quis saber por que a filha falava em protonotário apostólico. Capitu repetiu-lhe o que ouvira de mim e opinou logo que o pai devia ir cumprimentar o padre em casa dele. Ela iria à minha. E, coligindo os petrechos da costura, enfiou pelo corredor, bradando infantilmente: Mamãe, jantar! Papai chegou! Capítulo 39. A vocação. Padre Cabral estava naquela primeira hora das honras em que as mínimas congratulações valem por odes. Tempo chega em que os dignificados recebem os louvores como um tributo usual, cara morta, sem agradecimentos. O alvoroço da primeira hora era melhor. Esse estado da alma que vê na inclinação do arbusto, tocado do vento, um parabéns da flora universal, traz sensações mais íntimas e finas que qualquer outro. Cabral ouviu as palavras de Capitu com infinito prazer. Obrigado, Capitu, muito obrigado. Estimo que você goste também.
Papai, está bom? E a mamãe? A você não se pergunta? Essa cara é mesmo de quem vende saúde. E como vamos de rezas? A todas as perguntas, Capitu ia respondendo prontamente e bem trazia um vestidinho melhor e os sapatos de sair. Não entrou com a familiaridade do costume. Deteve-se um instante à porta da sala antes de ir beijar a mão à minha mãe e ao padre. Como desse a este 2 vezes em 5 minutos o título de protonotário, Josadias, para se desforrar da concorrência, fez um pequeno discurso em honra ao coração paternal e augustíssimo de Pio IX. Você é um grande prosa, disse tio Cosmo. Quando ele acabou, Josadias sorriu sem vexame. Padre Cabral confirmou os louvores do agregado, sem os seus superlativos, ao que este acrescentou que o cardeal Mastai evidentemente fora talhado para a tiara desde o princípio dos tempos, e, piscando-me o olho, concluiu: a vocação é tudo. O estado eclesiástico é perfeitíssimo, contanto que o sacerdote venha já destinado do berço. Não havendo vocação, falo de vocação sincera e real, um jovem pode muito bem estudar as letras humanas, que também são úteis e honradas. Padre Cabral retorquia: a vocação é muito, mas o poder de Deus é soberano. Um homem pode não ter gosto à igreja e até persegui-la, e um dia a voz de Deus lhe fala, e ele sai apóstolo. Veja São Paulo. Não contesto, mas o que eu digo é outra coisa. O que eu digo é que se pode muito bem servir a Deus sem ser padre cá fora. Pode-se ou não pode? Pode-se. Pois então, exclamou José Dias triunfalmente, olhando em volta de si. Sem vocação é que não há bom padre, e em qualquer profissão liberal se serve a Deus como todos devemos. O homem é a melhor. Um moço sem gosto nenhum à vida eclesiástica pode acabar por ser muito bom padre. Tudo é que Deus o determine. Não me quero dar por modelo, mas aqui estou eu que nasci com a vocação da medicina. Meu padrinho, que era coadjutor de Santa Rita, teimou com meu pai para que me metesse no seminário. Meu pai cedeu. Pois, senhor, tomei tal gosto aos estudos e à companhia dos padres que acabei ordenando-me. Mas supunha que não acontecia assim, e que eu não mudava de vocação. O que é que acontecia? Tinha estudado no seminário algumas matérias que é bom saber, e são sempre melhor ensinadas naquelas casas. Prima Justina interveio. Como? Então pode-se entrar para o seminário e não sair padre? Padre Cabral respondeu que sim, que se podia, e voltando-se para mim, falou da minha vocação, que era manifesta. Os meus brinquedos foram sempre de igreja, e eu adorava os ofícios de Vênus. A prova não provava. Todas as crianças do meu tempo eram devotas. Cabral acrescentou que o reitor de São José, a quem contara ultimamente a promessa de minha mãe, tinha o meu nascimento por milagre. Ele era da mesma opinião. Capitu, cozida às saias de minha mãe, não atendia aos olhos ansiosos que eu lhe mandava. Também não parecia escutar a conversação sobre o seminário e suas consequências. E, aliás, decorou o principal, como vim a saber depois. 2 vezes fui à janela, esperando que ela fosse também, e ficássemos à vontade, sozinhos, até acabar o mundo, se acabasse. Mas Capitu não me apareceu. Não deixou minha mãe, senão para ir embora. Eram ave-marias. Despediu-se. Vai com ela, Bentinho, disse minha mãe. Não precisa não, dona Glória, acudiu ela rindo. Eu sei o caminho. Adeus, senhor protonotário. Adeus, capitão. Tendo dado um passo no sentido de atravessar a sala, é claro que o meu dever, o meu gosto, todos os impulsos da idade e da ocasião eram atravessá-la de todo, seguir a vizinha corredor fora, descer a chácara, entrar no quintal, dar-lhe terceiro beijo e me despedir. Não me importou a recusa, que cuidei simulada, e enfiei pelo corredor, mas Capitu, que ia depressa, estacou e me fez sinal que voltasse. Não obedeci, me cheguei a ela. Não venha não, amanhã falaremos.
Mas eu queria dizer a você amanhã. Escuta, fica. Falava baixinho. Pegou-me na mão e pôs o dedo na mão. Uma preta, que veio de dentro acender o lampião do corredor, vendo-nos naquela atitude, quase às escuras, riu de simpatia e murmurou então que ouvíssemos alguma coisa que não entendi bem nem mal. Capitu segredou-me que a escrava desconfiara e ia talvez contar às outras. Novamente me intimou que ficasse e retirou-se. Eu deixei-me estar parado, pregado, agarrado ao chão. Capítulo 40. Uma égua. Ficando só, refleti algum tempo e tive uma fantasia. Já conheceis as minhas fantasias. Contei-vos a da visita imperial, disse-vos a desta de casa de engenho novo, reproduzindo a de mata-cavalos. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência. Viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar. As mais delas capaz de engolir campanhas e campanhas, correndo. Creio haver lido em Tácito que as éguas íberas concebiam pelo vento. Se não foi nele, foi noutro autor antigo, que entendeu guardar essa crendice nos seus livros. Neste particular, a minha imaginação era uma grande égua íbera. A menor brisa lhe dava um potro, que saía logo o cavalo de Alexandre, mas deixemos metáforas atrevidas e impróprias dos meus 15 anos. Digamos o caso simplesmente. A fantasia daquela hora foi confessar a minha mãe os meus amores para lhe dizer que não tinha vocação eclesiástica. A conversa sobre vocação tornava-me agora toda inteira, e, ao passo que me assustava, abria-me uma porta de saída. Sim, é isto, pensei. Vou dizer à mamãe que não tenho vocação e confesso o nosso namoro. Se ela duvidar, conto-lhe o que se passou outro dia, o penteado e o resto. Capítulo 41. A audiência secreta. O resto fez-me ficar mais algum tempo no corredor pensando. Vi entrar o doutor João da Costa e preparou-se logo o voltarete do costume. Minha mãe saiu da sala e, dando comigo, perguntou se acompanhar a Capitu. Não, senhora, ela foi só. E quase investindo para ela, mamãe, eu queria dizer-lhe uma coisa. Que é? Toda assustada, quis saber o que é que me doía, se a cabeça, se o peito, se o estômago, e apalpava minha testa para ver se tinha febre. Não tenho nada não, senhora. Mas então o que é? É uma coisa, mamãe. Mas escute. Olhe, melhor depois do chá, logo. Não é nada mal. Mamãe, assusta-te por tudo. Não é coisa de cuidado. Não é moléstia? Não, senhora. Isso é volta de constipação. Disfarças para não tomar suadouro, mas tu estás constipado. Conhece-se pela voz. Tentei rir, para mostrar que não tinha nada. Nem por isso permitiu adiar a confidência. Pegou em mim, levou-me ao quarto dela, acende a vela e ordenou-me que lhe dissesse tudo. Então eu perguntei-lhe, para principiar, quando é que ia para o seminário. Agora só para o ano, depois das férias. Vou para ficar? Como ficar? Não volto para casa? Eu volto aos sábados e pelas férias, é melhor. Quando te ordenares padre, vens morar comigo. Enxuguei os olhos e o nariz. Ela afagou-me, depois quis repreender-me, mas creio que a voz lhe tremia, e pareceu-me que tinha os olhos úmidos. Disse-lhe que também sentia a nossa separação. Negou que fosse separação. Era só alguma ausência. Por causa dos estudos. Só os primeiros dias. Em pouco tempo eu me acostumaria aos companheiros e aos mestres e acabaria gostando de viver com eles. Eu só gosto de mamãe. Não houve cálculo nessa palavra, mas estimei dizê-la por fazer crer que ela era a minha única afeição. Desviava as suspeitas de cima de Capitu. Quantas intenções viciosas há assim que embarcam, a meio caminho, numa frase inocente e pura? Chega a fazer suspeitar que a mentira é muita vez tão involuntária como a transpiração.
Por outro lado, leitor amigo, nota que eu queria desviar as suspeitas de cima de Capitu, quando havia chamado minha mãe justamente para confirmá-las. Mas as contradições são deste mundo. A verdade é que minha mãe era cândida como a primeira aurora, anterior ao primeiro pecado. Nem por simples intuição era capaz de deduzir uma coisa de outra, isto é, não concluiria da minha repentina oposição que eu andasse em segredinhos com o Capitu, como lhe dissera José Dias. Calou-se durante alguns instantes, depois me replicou sem imposição nem autoridade, o que me veio animando a resistência. Daí o falar-lhe na vocação que se discutira naquela tarde, e que eu confessei não sentir em mim. Mas tu gostavas tanto de ser padre, disse ela. Não te lembras que até pedias para ir ver sair os seminaristas de São José com as suas batinas? Em casa, quando José Dias te chamava reverendíssimo, tu rias com tanto gosto. Como é que agora? Não, não creio, Bentinho. E depois? Vocação? Mas a vocação vem com costume, continuou repetindo as reflexões que ouvira ao meu professor de latim. Como eu buscasse contestá-la, repreendeu-me sem a aspereza, mas com alguma força, e eu tornei ao filho submisso que era. Depois, ainda falou gravemente e longamente sobre a promessa que fizera. Não me disse as circunstâncias nem a ocasião, nem o motivo dela, coisas que só vinha a saber mais tarde. Afirmou o principal, isto é, que a havia de cumprir em pagamento a Deus. Nosso Senhor me acudiu, salvando a tua existência. Não lhe hei de mentir nem faltar, Bentinho. São coisas que não se fazem sem pecado, e Deus, que é grande e poderoso, não me deixaria assim. Não, Bentinho, eu sei que seria castigada e bem castigada. Ser padre é bom e santo. Você conhece muitos, como o Padre Cabral, que vive tão feliz com a irmã. Um tio meu também foi padre e escapou de ser bispo. Dizem. Deixa de manha, Bentinho. Creio que os olhos que lhe deitei foram tão queixosos que ela emendou logo a palavra manhã. Não, não podia ser manhã. Sabia muito bem que eu era amigo dela e não seria capaz de fingir um sentimento que não tivesse. Moleza é o que queria dizer. Que me deixas de moleza, que me fizesse homem e obedecesse ao que cumpria, em benefício dela e para o bem da minha alma. Todas essas coisas e outras foram ditas um pouco atropeladamente, e a voz não lhe saía clara, mas velada e esganada. Vi que a emoção dela era outra vez grande, mas não recuava dos seus propósitos e aventurei-me a perguntar-lhe: e se a mamãe pedisse a Deus que a dispensasse da promessa? Não, não peço. Estás tonto, Bentinho? E como havia de saber que Deus me dispensava? Talvez em sonho? Eu sonho às vezes com anjos e santos. Também eu, meu filho, mas é inútil. Vamos, é tarde. Vamos para a sala. Está entendido. No primeiro ou no segundo mês do ano que vem, irás para o seminário. O que eu quero é que saibas bem os livros que estás estudando. É bonito, não só para ti, como para o Padre Cabral. No seminário, há interesse em conhecer-te, porque o Padre Cabral fala de ti com entusiasmo. Caminhou para a porta, saímos ambos. Antes de sair, voltou-se para mim e quase a vi saltar-me ao colo e dizer-me que não seria padre. Este era o seu desejo íntimo, à proporção que se aproximava o tempo. Quisera um modo de pagar a dívida contraída, outra moeda, que valesse tanto ou mais, e não achava nenhuma. Capítulo 42. Capitu refletindo. No dia seguinte fui à casa vizinha, logo que pude. Capitu despedia-se de três amigas que tinham ido visitá-la: Paula e Sancha, companheiras de colégio, aquela de 15, esta de 17 anos. Primeira filha de um médico, a segunda de um comerciante de objetos americanos. Estava abatida, trazia um lenço atado na cabeça. A mãe contou-me que fora excesso de leitura na véspera, antes e depois do chá, na sala e na cama, até muito depois da meia-noite, e com lamparina.
Se eu acendesse vela, mamãe zangava-se, mas já estou boa. E como desatasse o lenço, a mãe disse-lhe timidamente que era melhor atá-lo, mas Capitu respondeu que não era preciso e que estava boa. Ficamos a sós na sala. Capitu confirmou a narração da mãe, acrescentando que passara mal por causa do que ouvira em minha casa. Também eu lhe contei o que se dera comigo, a entrevista com minha mãe, as minhas súplicas, as lágrimas dela e, por fim, as últimas respostas decisivas. Dentro de 2 ou 3 meses iria para o seminário. Que faríamos agora? Capitu ouvia-me com atenção sôfrega, depois sombria. Quando acabei, respirava a custo, como prestes a estalar de cólera, mas conteve-se. Há tanto tempo que isto sucedeu que não posso dizer com segurança se chorou deveras ou se somente enxugou os olhos. Cuido que os enxugou somente. Vendo-lhe o gesto, peguei-lhe na mão para animá-la, mas também eu precisava ser animado. Caímos no canapé e ficamos a olhar para o ar. Minto, ela olhava para o chão. Fiz o mesmo, logo que a vi assim. Mas eu creio que Capitu olhava para dentro de si mesma, enquanto que eu fitava deveras o chão, o ruído das fendas, 2 moscas andando e um pé de cadeira lascada. Era pouco, mas isso me distraía da aflição. Quando tornei a olhar para Capitu, vi que não se mexia e fiquei com tal medo que a sacudi brandamente. Capitu tornou cá para fora e pediu-me que outra vez lhe contasse o que se passara com minha mãe. Satisfi-la, atenuando o texto dessa vez, para não amofiná-la. Não me chames dissimulado, me chame compassivo. É certo que receava perder Capitu, se lhe morressem as esperanças todas, mas me doía vê-la padecer. Agora, a verdade última, a verdade das verdades, é que já me arrependia de haver falado à minha mãe antes de qualquer trabalho efetivo por parte de José Dias. Examinando bem, não quisera ter ouvido um desengano que eu reputava certo, ainda que demorado. Capitu refletia, refletia e refletia. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!